Então o vendedor que entende isso, ele está em outro nível. Porque a gente sabe que realmente o cliente do cliente não gosta de esperar. Então o vendedor que ele é mais jovem, ele precisa também ter esse cuidado. Cliente nenhum gosta de esperar, né? Fala, comandantes! Bem-vindo a mais um Comadcast. Hoje é o episódio 7 do nosso Comadcast. E nós temos uma convidada especial aqui com a gente, Kelly Christian. Um tudo bom? Prazer. Kelly, pessoal, que é especialista em vendas B2B e vendas no WhatsApp. É a nossa campeã de vendas aqui, né? E ela vai contar para vocês todos os segredos que ela utiliza na hora da venda e que vai ajudar vocês a vender mais. Vou contar alguns. Todos eu não prometo não, mas alguns eu vou contar. E o tema do nosso Comadcast hoje é vendas com inteligência. Como é que você vende com inteligência, com eficiência? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aqui o like no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal se não for inscrito ainda, tá? Porque aqui tem muito conteúdo de muito valor para você. E eu vou começar te perguntando, Kelly, o que é vender com inteligência na prática? Vender com inteligência nada mais é do que ter um processo bem definido de vendas. Ter uma estrutura para saber receber o cliente, desde como saber como iniciar a conversa até o fechamento da venda. Então, vender com inteligência é entender as necessidades do cliente, entender um pouquinho de cada coisa, entender o geral também, porque a gente precisa entender todas as necessidades do cliente, pelo menos as principais, né, as dores que a gente chama, aqui que a gente trata no âmbito comercial como dor, né, a necessidade como dor. Então, basicamente, vender com inteligência é isso, é buscar entender o todo, né, tudo que envolve a venda. Inclusive, uma das coisas principais é estudar também sobre isso, porque algumas pessoas acham que vender é só mesmo, tô te oferecendo um produto, a gente pagou ali e acabou-se. Mas a venda ela é todo um relacionamento, então precisa ser estudado assim como qualquer outra profissão. Você acha que venda é uma ciência? A venda com certeza é algo que exige sim um estudo. Sim, legal. Sim, E embora você seja especialista em B2B, ou seja, vender para empresas, você também vende para CPF. Na verdade, você vende para CPF, sim, né? Vende para pessoas. Então, nada melhor e mais importante do que você conhecer o comportamento humano, né? O CNPJ, ele é composto por um CPF, né? Então, é uma pessoa ali com necessidades reais, com dores que tem problemas. Então, a gente precisa saber qual é o comportamento, né? Conhecer o que seria mais adequado, e cada pessoa tem sua individualidade. Eu costumo dizer muito isso, né? Que a gente precisa saber como tratar um indivíduo de forma personalizada. Até porque não é uma venda, né? Não é, eu não estou só te empurrando aqui porque eu quero bater uma meta. Não é isso. É um relacionamento realmente. Então eu preciso me conectar com você. Eu preciso me conectar a todo momento para que seja algo natural, algo mais tranquilo, né? Porque o empresário ele já tem muita coisa para... E às vezes o que ele fala que quer não é o que ele precisa. Sim, sim. E sua missão também é identificar o que ele realmente precisa para o negócio dele. Às vezes ele vem com uma dor, só que essa nem é a dor principal dele. Sim, acontece bastante. Às vezes a dor principal dele é outra e ele nem está enxergando. Às vezes ele tem um custo invisível que ele tem na operação dele que ele não sabe que tem. Sim. E você como vendedor, né, você tem que focar em resolver as dores do cliente e ajudar o cliente, que a venda é consequência. Você vai ajudar ele, a venda é consequência. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer como vendedor é escutar, né? É escutar bem o cliente. Então, porque é nesse momento de escuta onde, claro que a gente tem que fazer perguntas estratégicas que vão, né, desde saber entender a necessidade, qual a tua necessidade, realmente perguntar ao cliente isso, mas escutar o que ele realmente vai falar, porque é através disso que a gente vai entender quais são as dores reais e quais são as dores que ele não externalizou, né? Perceber ali a necessidade, porque tem a necessidade real e tem a necessidade percebida, a necessidade que a gente percebe. Então, o vendedor ele precisa escutar bastante para que ele consiga entender essas necessidades. Exatamente, né? E tem uma escutativa, como você falou, é importante. 20% da conversa com o cliente é você falando, 80% é escutando ele falar. Isso aí. E antes de você abordar o cliente, antes de você entrar em contato com ele, qual é a preparação que você faz antes ali? Você vai estudar o cliente, ver quem é o cliente, ou durante a conversa você faz isso com perguntas? Você procura pontos em comum ali na comunicação com o cliente?
A estrutura, o roteiro que a gente tem, ele... Script, você tem um script de venda? Sim, a gente monta um script de venda não para engessar o processo, não para isso, né? Porque é uma estrutura com modelos para que a gente tenha ali a questão do improviso aberto também, porque cada pessoa tem a sua individualidade, então eu preciso também não engessar aquilo ali, até porque perde a conexão, né? Se eu for tratar todo mundo de uma forma única, igual, no sentido de fazer as mesmas, mesmo questionamento, às vezes é uma necessidade que você tem, que o outro não tem, então é algo que não vai, né, não vai O script fluir. é para dar um start ali, pra você saber, é como se fosse um roteiro. Você não vai falar exatamente aquilo, mas é um caminho que você vai ter. É muito importante ter um caminho, né? Um script de vendas para você, até para você treinar novos vendedores depois. Exatamente. No processo da empresa. Exatamente. Então, realmente é necessário. Né? E no momento da conversa com o cliente, você é especialista em vendas no WhatsApp, que é uma dor muito grande, porque uma coisa é você vender para pessoa assim, presencial, ela não vai te ignorar, ela não vai te dizer não, bater a porta na sua cara, não te responder. Exatamente. A maioria não vai fazer isso. Então, no WhatsApp não. No WhatsApp isso é muito comum. Sim. Então, como é que é a abordagem no WhatsApp com o cliente ali, de forma correta? A abordagem, uma coisa que você falou, essa questão do não, né? E aí eu lembrei de uma coisa que é a inteligência emocional que o vendedor precisa ter, né? Porque a gente lida com muitas frustrações, com muitos nãos, realmente. Então, o não é para você, né? Exatamente. O vendedor, ele precisa ter esse direcionamento, né? De que o não, ele não é diretamente para ele, né? Então, porque às vezes causa aquela frustração, né? Porque a gente quer vender, quer ter aquele... Mas a gente precisa ter também esse direcionamento, até porque se a gente for focar nessa frustração, acaba que o restante das vendas, ela não vai fluir, né? A gente precisa ter esse start de continuar, de se manter. Pode falar, tem um livro chamado Venda a Mente Não ao Cliente, que ele fala muito sobre isso. Ó. Inclusive a venda, 85% dela é emocional, é mente subconsciente. Os outros 15% é justificando aquela compra. Então, se você for um vendedor persuasivo, né, no bom sentido, para trazer para o cliente o senso de urgência, para ele resolver logo aquele problema, né, para ele poder entender que ele precisa daquela solução, você vai estar conversando com a mente subconsciente dele. Sim, não é isso? sim. Porque você pode estar até conversando ali com ele, ele está falando com você normal, mas na cabeça dele ele vai estar pensando sobre, meu Deus, isso aqui realmente resolve a minha solução, isso aqui é a minha solução, né? E é uma das coisas que a gente mais entende quando o cliente já está pronto para o fechamento, é quando ele vai dizendo justamente isso, né? Realmente estou precisando disso aqui. Ele vai percebendo que aquilo realmente que está sendo exposto ali não é só qualquer produto, né? E vai muito da conexão e da confiança também gerada pelo vendedor. E como que eu faço para entrar na mente do cliente? Para trazer esse senso de urgência, né? O senso de urgência depende um pouco de em que status o cliente está. Se ele está no topo do funil ali, aprendendo, descobrindo a empresa, porque a gente trabalha com as vendas online, né? Então, eu tenho todo aquele processo de aprendizado, de descoberta, de saber quem é a empresa, porque hoje a gente tem aí na internet também a questão dos golpes, né? Então, precisa gerar essa confiança e é uma forma de realmente conectar com o cliente, de conversar, entender e realmente estar ali disponível para ser a solução para aquele cliente, né? Entendi. Então... E uma coisa que você pode utilizar nas vendas, se você é a favor, o que você acha disso? É claro que no WhatsApp é um pouco mais complicado, mas uma coisa que nós vendemos software, né? Então a gente vende pela internet, é um pouco diferente, talvez algumas pessoas vendam produtos físicos, né? Então o cliente já vem querendo, sabendo o que é que ele quer preço, vai embora e tal. Mas como a gente vende pela internet, a gente precisa passar confiança para o cliente. Nossos produtos, temos produtos low ticket, né, medium ticket, high ticket. E a gente precisa, quanto maior o valor do produto, né, maior a esteira de produtos, mais confiança precisa passar para esse cliente. Então, no WhatsApp, você puxa, como é que você faz para conseguir marcar uma reunião com ele? Para parar o empresário e ele sentar contigo e conversar? Pois é, parar empresário é complicado, né? Porque o empresário ele é muito corrido, então ele tem várias coisas para resolver ao longo do dia e às vezes ele vai lidar aquilo ali como mais uma coisa para resolver. Então eu preciso explicar para ele, né, fazer com que ele despertar o interesse dele para
mostrar para ele que aquilo ali vai ser justamente o que ele precisa para ter mais tempo, para o que realmente importa, né, para vender mais. Então, dentro do que a gente vende, né, dentro do nosso produto, a gente mostra realmente a solução que o cliente precisa para o dia a dia dele. Então, com isso, a gente tem a questão dos aplicativos, por exemplo, né, que tem a questão da mobilidade. Então, geralmente eu costumo dizer que eu só preciso de 1 minutinho do seu tempo que a gente vai conseguir conversar e eu vou conseguir te explicar a nossa situação. Esse negócio, essa questão, né, de um minutinho do seu tempo é importante, porque ele vai entender que você, não, eu não quero aquela reunião longa contigo, eu só quero um tempinho seu, só pra gente conversar e eu te passar o que você realmente precisa, né? Exatamente. Elevar o nível de consciência do teu cliente. Sim. Na verdade, é muito difícil fazer isso no WhatsApp, e você faz isso com maestria, né? Que é sempre estar elevando o nível de consciência do cliente. Sim. Porque, às vezes, o vendedor pelo WhatsApp, ele vai muito na mensagem. Geralmente, eu gosto mais do áudio, puxar para a ligação, porque na mensagem, às vezes, o que eu estou dizendo ali pode não ser tão fluido para quem está lendo, né? Então, pode ficar de forma engessada, ou então... A gente utiliza muito aqui a questão da pontuação, é primordial, né? Porque eu preciso ter exclamações ali para enfatizar o que eu quero, mas o áudio e a ligação não tem igual, porque eu consigo falar com tom de voz... Conectar melhor com ele, né? Exatamente, conectar melhor. Então, claro que eu pergunto antes, né? Porque também, às vezes, deve estar ocupado em reunião, então não vai poder ouvir. Se não vai poder te ouvir, a venda já... E como é que você faz técnicas, como é que você executa, né? Técnicas de rapport no WhatsApp? É possível fazer isso? É possível, sim. É possível, tipo, sim. se ele manda áudio, você manda áudio, se ele manda texto, como é que funciona isso? Se ele usa linguagem, você usa aquela mesma linguagem? A técnica do espelhamento, né? Então, eu vou espelhar o teu comportamento e assim a gente já vai gerando a conexão. Porque as pessoas se identificam com o espelhamento, né? Eu tô olhando no espelho, você tá fazendo a mesma coisa que eu, inconscientemente, ela já vai te abrindo espaço para você. Inconscientemente ela vai fazendo isso. Entendi. E assim, tô conversando com o vendedor, a gente tá indo bem, e aí quais são os sinais ali no WhatsApp que eu vou ter, que agora chegou a hora de puxar para a venda. Tão esperado convite, né? Mandar a proposta pro cliente. Como é que eu sinto esses sinais aí? Geralmente o cliente ele se mostra interessado. Ele pergunta o valor, ele vai perguntar quanto tempo, né, que ele vai precisar para ter aquele produto, ele vai precisar se programar, se organizar. Então, a gente vai vendo pequenos sinais de interesse mesmo. Então, pergunta o valor, pergunta forma de pagamento, pergunta se tem vai fazendo aquela negociação também, né? Vai perguntando se valor, à vista tem um desconto. Então, a gente vai percebendo através desses sinais. Né? Ele mesmo vai direcionando pro... Ele mesmo já vai direcionando. Quando ele quer muito aquilo, né? Por isso que eu falo que as vendas, na verdade, é como se fosse uma conquista também, né? Bem parecida com uma conquista. Você acabou de conhecer a pessoa, vai conversando. E aí você vai vendo aquele interesse e tal, mostra interesse mútuo, né? Um pelo outro, e aí até chegar ao tão esperado convite. Exatamente. E qual é os erros que os vendedores geralmente cometem no WhatsApp na venda? No WhatsApp, geralmente, é o tempo de resposta. Tempo de resposta. Cliente nenhum gosta de esperar, né? Então, quando o vendedor ele demora muito a responder aquele cliente, ele já vai perdendo o interesse, né? Então, porque a venda, ela é momento. Então, eu preciso que, naquele momento, é a hora certa... Se você demorar, já tá falando com 2, 3 ali, né? Já era. Já tá pesquisando outra coisa, não quer então mais nem saber. Então mudou o foco. Exatamente. Então, é algo que realmente eu preciso, além de ter um tempo, né, de resposta rápido, hábil, eu preciso também ter a questão de não passar o valor diretamente. Porque às vezes o cliente ele vem, vê ali algo que você, alguma propaganda, algum anúncio, né? E ele vai e pergunta, qual o valor? Se você passar diretamente o valor pro cliente, ali acabou todo o relacionamento que a gente busca construir. Porque ele vai linkar tudo ao valor. Justamente. Se falar o valor. Justamente. Ao e preço, às vezes ele... né? É o preço, na verdade, não o valor, o preço. E outra coisa, ele não vai... Se for só por preço, e ele achar teu preço caro... Ele vai para outro... Ele não vai nem mais falar com você. Exatamente. Então, se eu não desperto nele o interesse, a curiosidade, o valor do produto em si, né, tudo que vai oferecer para ele naquele preço, ele não vai se sentir interessado, ele não vai, com certeza não vai... E qual que é a relação entre valor e preço? O preço
é aquele valor que eu realmente desembolso, né? Aquele valor que eu vou pagar por aquilo. Mas o valor é tudo aquilo que está agregado ao produto. Nosso PDV ele é super simples e já traz essa questão de facilidade no dia a dia, porque a gente sabe que realmente o cliente do cliente não gosta de esperar. Então, ele precisa de algo que automatize o dia a dia dele, né? Um caixa simples. Então, ele precisa dessa facilidade. É verdade. E o cliente se move as pessoas se movem pela busca de dor ou prazer, né? Então, quais são as dores? Geralmente, né, no caso do software, é muito pela dor, né? Geralmente. E a dor é o quê? É questão, eu tô perdendo dinheiro porque minha venda tá ruim, tá lenta, ou eu preciso controlar meu financeiro, controlar meu estoque, controle. Ou ele pode ir pela busca de prazer, que é o quê? Prazer, entre aspas, que é vender mais. Não, eu preciso vender mais, ele precisa crescer, então eu preciso de um produto que me ajude a vender mais. Os dois produtos a gente tem, a gente consegue atender as duas ramificações de clientes. Uma coisa que acontece muito na conversa, ainda mais no nosso ramo que é software, né, mas também pode acontecer no seu ramo de negócio, basta você adaptar, é identificar na conversa com o cliente, para levar um nível de consciência, quais são os custos invisíveis que esse cliente tem que ele não está vendo. E isso vai ajudar a alavancar ali o nível de consciência. Por exemplo, o cara não conseguiu os cartões. As operadoras têm uma estimativa de que 7% que você vende no cartão você não recebe. Exatamente. Você não recebe. E você não sente isso porque você nem não tá chegou para você, você não viu. Você não tá nem acompanhando, então, né? Mas é o custo, porque é 7% a mais de faturamento que você poderia ter. Imagine isso num ano, 2 anos, 10 anos. Ou seja, é um valor. Se você faz isso, é um valor invisível. Um valor, você fala, cadê esse dinheiro? Que eu nem recebi. Eu vendi, mas eu não recebi. E isso acontece muito. Isso é um exemplo de elevar o nível de consciência do cliente. Exatamente. Né? Isso faz ele parar para escutar. Exatamente. Primeiro, a gente faz a pergunta-chave, né? Então, a gente pergunta como é que você faz? Como é que você controla hoje? Como é que você controla tal coisa? Como é que você controla o seu financeiro, o seu caixa? Não controlo, não consigo controlar. Então, através dessas informações, a gente vai nos nossos produtos, né? A gente conhece também o produto, então o vendedor ele precisa também conhecer o produto, né? E através desse conhecimento que ele tem do produto, ele vai elencar a solução à necessidade do cliente. Então, basicamente, o vendedor inteligente, né? Ele tem esse conhecimento do produto, o conhecimento emocional também, né? Do comportamento do ser humano, e ele linka as duas coisas e a venda é consequência. É verdade. E você falou uma coisa muito importante. O vendedor tem que conhecer o produto, porque o cliente vai falar as dores dele lá. Então, se ele precisa saber, cara, ele tá falando essas dores aqui, e tem isso aqui que resolve a dor dele. Mas se eu não conheço o produto, efetivamente, como é que eu vou oferecer? Como é que eu vou linkar a dor à minha solução? Né? Não tem como fazer isso. Não tem como. E muito vendedor perde venda por conta disso, por não conhecer o produto. Isso. E o outro ponto também é a questão da conexão com o cliente. Né? Quanto maior o ticket que você estiver vendendo, maior a conexão você tem que ter com ele, porque ele tem que confiar em você. Tem que sentir, não, porque ela é confiável. E ela realmente vai me ajudar, ela realmente vai resolver meu problema. Exatamente. Né? São coisas simples. E realmente resolver. São coisas simples que geram a confiança. Né? Então, hoje, para quem vende no WhatsApp, é muito difícil gerar essa confiança. Né? Então, uma das coisas que a gente busca sempre é a prova social, né? A prova social, mostrar aos nossos clientes que estão satisfeitos. A nossa presença online também, a presença online de quem vende pelo WhatsApp é muito importante. Passar o gatilho da autoridade também, né? Sim. Mostrar que você sabe e que você realmente resolve o problema dele. Exatamente. Geralmente a gente também gosta de fazer... Hoje a gente atende diversos estados, né, também. Então a gente busca sempre trazer também para uma apresentação, né, para que tenha realmente aquele, mesmo que distante, mesmo que virtual, mas que tenha aquele olho no olho, aquele contato. Aquele contato. Né, pessoas, né? São pessoas. Exatamente. São pessoas. Então precisa ter aquele contato, realmente aquele momento ali para esclarecer todas as dúvidas, apresentar realmente as nossas soluções e ouvir, com certeza, entender as necessidades realmente. Entendi. E uma coisa importante, a galera que já faz tráfego ou pensa em fazer tráfego, porque hoje nós somos, grande parte da nossa receita é em tráfego também, né? E aí ela vende, é especialista em venda no WhatsApp. Não adianta fazer tráfego se você não tem um processo de vendas interno rodando. Né? Mas isso é um assunto para um outro podcast. Que aí você vai se inscrever no nosso canal aqui, né? E vai acompanhar nosso conteúdo que vai ter um assunto explicando como é que você monta um processo de vendas aí. Outro gatilho mental que a gente pode utilizar também é o gatilho, você falou da autoridade, falou também da questão lá da prova social, mas também tem da reciprocidade, que é você ajudar o cliente ali na jornada dele e em troca ele
A Te venda, comprar. ela é o vendedor que entende que a venda é ajudar, porque na verdade eu estou ajudando o cliente a resolver uma situação, né? Ele vem até a mim com uma necessidade e eu vou trazer para ele a solução. Então o vendedor que entende isso, ele está em outro É. nível mesmo. E uma coisa que ele pode fazer no momento antes de estar conectado com o cliente, e de repente o cliente tem uma dor lá que é uma dor simples. Para você é simples de resolver. Às vezes só uma solução que você diz lá para ele, ó, faz isso Isso aqui, ó, aqui já aparece, resolve. resolve. E aí ele, pô, não tinha pensado nisso, né? Legal. E aí você já cria lá a reciprocidade. Exatamente. Ele Fica muito entende, forte, ele vai acabar te comprando no final. ele entende que você tem conhecimento no assunto, né? E ele aceita, porque você também precisa gerar confiança para que ele aceite o que você está dizendo. Porque às vezes tem a questão dos bloqueios, né? As objeções também. Então, o que você tem de diferente para me oferecer? Ou ele bloqueia muito. Então você tem que ter essa questão de realmente entender e desvendar esses bloqueios. Uma das coisas que eu enfrento, por exemplo, é porque eu sou jovem, né? Então eu lido ali com empresários já que têm bastante experiência, bastante tempo. Então uma forma de confiança que eu fiz de trazer isso é realmente mostrar que eu entendo do assunto, né? Então o vendedor que ele é mais jovem, ele precisa também ter esse cuidado. É verdade, passar autoridade, Passar né? autoridade, sim. Porque, é jovem, não sabe, né? Mas Não nem sabe, sempre é não assim. entende. Exatamente. Nem sempre é assim. Né? Legal. E também, me falou sobre esses gatilhos que você utiliza também, autoridade e tudo mais. E no WhatsApp tem grandes desafios. Você falou sobre a questão lá, importante a presença nas redes sociais, porque, beleza, o cliente falou lá e veio do tráfego, começou contigo, você começou a conversar com o cliente, ele vai te pesquisar, porque ele não te conhece. Exatamente. Ele E aí vai quando ele procurar. pesquisa, e aí ele não vê sua rede social, seu Instagram da vida lá, seu YouTube da vida lá, sem Se você não conteúdo, tem sem nada, nada, sem né? prova social, sem clientes falando que está satisfeito com aquilo, né? Sem um site que No mínimo ele vai achar que é golpe. é golpe ou que não é uma empresa confiável. E aí você acaba não conseguindo vender para o cliente que está com aquela dor também, né? Ele vai, exatamente. Então é todo... E o cliente que ele vem até você, se ele se tornar, né, um promotor da sua marca, ele vai indicar para outros clientes. Então você vai ter aí, não é só um cliente, não é só uma venda, né? Não... E uma coisa que você falou agora que é importante, né? Que o primeiro dinheiro que o cliente deixa para você na primeira venda nunca é o maior dinheiro que ele vai deixar. É um outro assunto para um outro podcast, mas você precisa ter uma máquina de vendas que venda para sua própria base. As pessoas se preocupam muito em vender para novos clientes. É muito importante quando você não tem uma base grande ainda, mas você tem que ter no teu time de vendas pessoas, a gente chama de tem um farm e tem um hunter, né? O farm é o vendedor ali que vende para a base, é aquele cara que se conecta mais com o cliente, toma lá um cafezinho com o cliente, conversa e tal, e vende para aquela base, ganha a confiança do cliente. E o hunter, né, é o caçador, é o cara que vai para cima lá e vai trazer cliente novo para casa e tudo mais. Sim. Você tem que ter esses dois perfis e, inclusive, você tem que identificar isso na hora... Na contratação. Não só na contratação, mas na hora de colocar no seu devido lugar, processo de vendas ali, porque você pode colocar um farm para tentar ser um hunter, ele não vai ser, não vai entregar aquilo. Mas se fosse lá na parte de vender para a base, ele se dedicaria muito mais para isso. Qual que é a importância de vender para a base de clientes? Para a base de clientes, a gente tem a questão do aumento na receita também, né? Mas uma das coisas que eu ia falar antes disso é sobre a importância do pós-venda também. Verdade, o pós-venda. Né? A gente tem a venda em si, mas a gente tem ali toda a jornada do cliente também. Então, acompanhar essa jornada, ter ali o pós-venda com o cliente, que também traz esse aumento na receita, né? E como você falou, o cliente ele nunca deixa o maior dinheiro dele com a gente, então ele vai aos pouquinhos também confiando. Você vai resolvendo problemas e ele vai ter mais dores. As dores são infinitas. Exatamente. A gente tem no individualismo ali, tem alguns clientes que realmente eles confiam, mas confiam desconfiando. Então, conforme você vai acionando ali, vai solucionando as situações para ele, né, ajudando ali no dia a dia, ele vai confiando, vai estabelecendo esse relacionamento com você. Então, fica mais fácil, né, para oferecer outras soluções que você identifica ali naquele momento que ele precisa, mas talvez não seja o momento agora, o momento ideal. E aí, aos pouquinhos, você vai entregando outras soluções para ele. Perfeito. Entendi. Na verdade, eu aprendi muita coisa agora contigo. É jovem, pessoal, é jovem, mas
É um jovem que tem já muita bagagem ali, aprendizado, né? Você pode até dizer, ela é jovem, que você falou pra gente, eu sou jovem, mas eu sei e eu consigo passar aquilo. Sim, As pessoas perfeito. esquecem que você pode, 20 anos, eu sou um vendedor que tem 20 anos de experiência, você pode, com 20 anos, fazer a mesma coisa. A mesma coisa, Ou você pode, exatamente. por Tem 6 que meses, 1 ano, 2 buscar. anos, 3 anos, você ter situações diferentes, ou aquela mesma coisa que ele fez 20 anos, você faz em 1 ano. E ser especialista naquilo, A né? venda ela é um estudo, né? Uhum. Então eu vou buscar estudar e me especializar sempre no conhecimento máximo que eu puder ter para que eu possa agregar valor ao meu produto, agregar conhecimento sempre. E antes da gente encerrar o nosso podcast, eu queria que você passasse um recado para os empresários, vendedores aí, e que ainda não implantaram um processo de vendas no WhatsApp, ou não está tão legal a sua venda no WhatsApp, não está conseguindo converter tanto cliente, né? E ele não conhece nosso produto ainda, nosso software, como System aí também, venda pra gente aí. Pronto. O principal conselho que eu dou tanto para vendedor como para empresário é a organização. Então, se você tem um software de gestão que te auxilia, você tem tempo para focar nas estratégias de venda, né, no processo de vendas do teu time. Então, organize e elabore um processo que você consiga acompanhar, né, sempre. Legal. Muito obrigado por ter vindo, por ter dedicado seu tempo com a gente. E se Uma você satisfação. gostou do vídeo, curte, se inscreve aqui no nosso canal, se você está assistindo pelo YouTube, pelo Deezer ou pelo Spotify, compartilha esse conteúdo com quem precisa. Tá? Muito obrigado e a gente te vê no próximo conteúdo, no próximo Comodcast. Até mais.